Tá, Laura, mas como planejar o meu estudo para concursos? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra tudo sobre estudos, aprendizagem, disciplina e motivação. E como eu sempre digo, inteligência se constrói, então aproveita e já se inscreva aqui embaixo para aprender a construir a sua. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para construir o seu próprio ciclo de estudos. Primeira coisa, o que é um ciclo de estudos? Você talvez já esteja habituado a, por exemplo, a um planejamento semanal ou um quadro de horários, né? Que te diz, na segunda-feira você vai estudar a matéria A, B, C, na terça vai ser a matéria D, na quarta vai ser A, B, C de novo e assim vai. O ciclo de estudos, ele é parecido. A ideia do ciclo de estudos é justamente te mostrar qual matéria estudar, né? Então, qual vem depois de qual, com qual frequência você vai ver cada uma e tudo mais, mas de forma desvinculada ao dia da semana. E por que eu acho isso importante? Porque a nossa preparação tá longe de ser uma linha reta. De todo dia você consegue bater sua meta de estudo, todo dia você estuda aquele horário que você tinha se proposto a estudar e assim vai. Então, como a gente sempre tem vários imprevistos, né, a certeza que haverá imprevistos, fica muito difícil a gente se ater a um cronograma semanal muito rígido, muito fechado. E quando eu comecei a estudar, eu tentei fazer o planejamento semanal e logo eu vi que tava desandando tudo, porque aí, vamos supor, se eu tivesse uma consulta na segunda-feira, aí o que eu faço com aquela matéria, né, eu deixo de estudar naquela semana, ou eu jogo pro dia seguinte, aí o dia seguinte vai encher, ou eu vou jogando tudo pra frente, ficava uma confusão danada e os imprevistos eram relativamente comuns e isso acabava me deixando bem confusa e eu acabava fazendo 1000 compensações, era uma coisa meio assim. E aí quando eu descobri o tal do ciclo de estudos foi uma libertação, porque diferente do quadro de horários, o ciclo de estudos ele te diz a ordem das disciplinas, mas não o dia. Então ele vai te falar, por exemplo, agora é 1 hora de direito administrativo, depois 45 minutos de direito constitucional, depois 1 hora de informática, depois 1 hora de contabilidade. Se você conseguir fazer 2 matérias na segunda, na terça você começa da terceira. Se você fizer a terceira na terça-feira, então na quarta você vai fazer a quarta, a quinta e a sexta matéria e assim vai. Então é como se fosse um planejamento semanal, mas ele é no formato de ciclo porque ele vai se repetindo, igual toda semana você repete aquele planejamento semanal, por exemplo, mas ele não está vinculado de forma rígida à sua carga horária semanal e muito menos ao dia da semana. Então não tem toda aquela paranoia do tipo, ai, hoje eu não consegui estudar aquelas 3 matérias que eu precisava estudar, o que eu faço amanhã? Não, é só você seguir o seu ciclo de onde você parou. Então, foi só uma breve introdução para você entender mais ou menos o que é o ciclo e a diferença do quadro de horários e porque eu prefiro o ciclo, tá? Não quer dizer que você não possa usar o quadro de horários, inclusive, os princípios que eu vou te mostrar aqui se aplicam também à criação de um quadro de horários, tá? Mas realmente eu acho muito mais fácil no dia a dia ali você seguir um ciclo de estudos, tá? Hoje eu trouxe alguns slides para orientar essa nossa conversa, porque eu sei que é muita coisa para colocar na cabeça de uma vez só, então acho que vai ficar bem claro conforme eu for mostrando. Então primeiro eu queria mostrar para vocês alguns fatores para você considerar quando você estiver montando o seu planejamento. Primeira coisa, um bom planejamento, ele é flexível, então não é porque você criou aquele ciclo que ele tá em ferro e fogo, né? Não, muitas vezes conforme você for avançando, você vai vendo que essa matéria tá muito fácil e eu tô vendo ela muitas vezes por semana, enquanto essa tá mais difícil, eu tô vendo menos, então acho que eu vou ajustar. Ou eu terminei essa aqui, então vou acrescentar novas matérias e assim vai. Então ele tá sempre em otimização e sendo constantemente flexibilizado e ajustado conforme as suas necessidades, tá? Primeiro passo para você fazer o seu ciclo de estudos é identificar qual o seu concurso ou sua área alvo. Então você vai pegar, por exemplo, Polícia Federal. E aí você vai listar aquelas matérias e também se atentar ao peso de cada matéria. Então um erro muito comum, mas muito nocivo que eu vejo alguns concurseiros cometer é pegar, por exemplo, se tem 10 matérias no concurso e eu estudo 10 horas por semana, eu vou estudar 1 hora para cada matéria. Não faz sentido, porque muito provavelmente tem uma matéria que tem um peso muito maior na prova do que a outra. Por exemplo, nesse concurso da Polícia Federal que a gente está falando, informática são 36 questões de 120, enquanto, sei lá, legislação especial são 3 questões. Você vai investir o mesmo tempo e energia nas 2 matérias? Que sentido isso faz, né? Então, no seu planejamento você tem que levar em conta, sim, sem discussão, o peso de cada matéria. Então, matérias que caem mais, que tem um peso maior número de questões, ou peso 2, peso 3 na prova, tem que aparecer mais vezes na sua semana, mais vezes no seu planejamento, no seu ciclo, que aquelas matérias de menor peso, que tem menos questões e que, consequentemente, vão te garantir menos pontos ali na prova. Outro ponto que muitas vezes é ignorado é o tamanho daquela disciplina. Então, se é uma disciplina muito grande, principalmente se ela tem um peso importante também, muito provavelmente você precisará vê-la mais vezes do que aquela disciplina
disciplina que é muito pequenininha. Então, se a disciplina é muito grande, distribua também mais vezes no seu planejamento para você conseguir avançar e, consequentemente, terminá-la, às vezes até junto daquela que é menor. Outro ponto importante a se considerar na hora de montar o seu planejamento de estudos, né, a ordem das matérias ali no seu ciclo, é a natureza da disciplina. Uma coisa muito interessante é que quando a gente está estudando, a gente enche o saco, né, um pouquinho. Então, vamos supor, se eu estou estudando direito constitucional, eu não quero ir de novo para um direito administrativo, que é muito parecido para o meu cérebro, na verdade é a mesma coisa, ele não vai nem sentir mudança. Não, do direito constitucional eu vou para uma informática, para um raciocínio lógico, para uma contabilidade, para um português, alguma disciplina de natureza diferente, porque isso vai mostrar para o seu cérebro que, olha, o estímulo agora é outro. Isso aumenta o seu rendimento na sessão, diminui o seu cansaço ao longo do dia, ou seja, um dia mais eficiente, mais eficaz e menos cansativo, tá? Então, na hora de montar a ordem ali das matérias no seu ciclo, tenta ajustar para não ficarem matérias muito parecidas ali de forma seguida, sabe? Senão fica bem chato o estudo. Outro ponto importante para você considerar são disciplinas que têm pré-requisitos ou ao menos disciplinas que, por exemplo, antes de você começar a estudá-la, é importante você ter base em alguma outra, porque isso vai acelerar o seu estudo dessa segunda. Por exemplo, direito tributário. Se você, como eu, é engenheiro ou veio de alguma outra área não jurídica e caiu de paraquedas aí nesse mundo dos concursos e tem que aprender direito tributário, cara, antes de ir direto no direito tributário e colocar logo no seu primeiro ciclo, dá uma olhadinha primeiro em direito constitucional, em direito administrativo, aprenda primeiro aqueles princípios básicos que regem aí na nossa vida jurídica, né? E aí quando você for lá pro direito tributário e ele fala lá, lei complementar, lei ordinária, você não vai ficar boiando, você já vai saber do que se trata cada uma dessas coisas. Então dá uma olhadinha nas matérias que tem pré-requisitos e essas que tiverem, deixa um pouquinho para depois que você tiver avançado nessas matérias pré-requisitos. Também vale você se atentar a seus conhecimentos prévios, então exemplo, de novo, eu sou engenheira, eu tenho 0 conhecimentos prévios ali nas disciplinas jurídicas, mas eu já tenho uma facilidade construída em raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, nessas disciplinas exatas. Então eu sei que eu preciso de menos carga horária nessas exatas do que nas jurídicas, diferente de alguém que veio do direito e que já tem esses princípios bem estruturados dentro da cabeça da nossa norma jurídica e às vezes não precisa de tanto tempo como eu para entender ali um direito constitucional, mas precisa de mais tempo do que eu para entender ali uma estatística. Então é importante você levar em conta também a sua facilidade, dificuldade, né? Aqui já o segundo ponto, né? Tanto os seus conhecimentos prévios, né, o que você já tem, como também as suas facilidades e dificuldades. Então, se você começou ali uma informática e tá indo bem, tá super fluindo, pô, tô com facilidade. Não vou precisar ver tantas vezes como se eu estivesse agarrando ali desde a primeira aula. Por isso que eu falo que um planejamento de estudos, ele tem que ser personalizado. Olha só, quanta coisa, né? Você tem que considerar o que você já sabe, o que você não sabe, as suas facilidades, as suas dificuldades, né? Tudo isso é diferente de uma pessoa para outra. Outro ponto também é você considerar para cada disciplina aquele método de estudos que vai ser prioritário. Isso na hora de você estruturar a ordem das matérias que você vai estudar. Como assim? Eu sei que, por exemplo, direito constitucional e administrativo eu vou principalmente por PDF. Agora, contabilidade eu vou na videoaula, português também vou na videoaula porque tá mais difícil. Informática eu vou mesclando os dois, assim vai. Então, na hora que você for montar o seu planejamento, você pode colocar assim, uma matéria que é PDF eu vou colocar depois de uma que é videoaula. E depois eu vou pôr uma que eu tô focada principalmente em questões, às vezes uma matéria que eu já terminei ou alguma coisa assim. Então você vai mesclando também os métodos. Isso pode ser feito tanto na hora de fazer o próprio ciclo, como na hora de estudar no dia em si. Então, por exemplo, se eu tenho 3 matérias ali pra ver no dia de hoje, que eu sei que eu vou estudar 3 horas, e eu sei que 2 tem PDF e uma tem videoaula, mesmo que elas estiverem nessa ordem no ciclo, eu posso reordenar, por exemplo, se desse jeito ficar mais interessante. Tenho essa sensibilidade também quanto à natureza da matéria e o método de estudos que ela emprega. Agora, para mostrar para vocês na prática, assim, como a gente pode montar um ciclo de estudos mesmo, eu queria compartilhar com vocês aqui a minha tela no Estudei. Se você não conhece ainda, o Estudei é minha plataforma de controle e organização de estudos, e ele, além de ter já os editais dos principais concursos pré-cadastrados na plataforma, ele faz esse processo de construção do seu ciclo de estudos de forma automática, 100% personalizável, também você consegue ajustar, e também de forma manual. Então vamos fazer aqui pra gente tentar aplicar esses princípios, tá? Eu vou pegar de exemplo aqui pra gente testar a Cefaz Santa Catarina, tá? O edital da Cefaz Santa Catarina. Aqui para auditor fiscal, auditoria e fiscalização. São 18 disciplinas, 569 tópicos. Ok, criei meu plano. Então, as matérias já estão aqui pré-cadastradas, inclusive se eu vier aqui à esquerda no menu, né, em edital, você já consegue ver o edital verticalizado, dá pra ver os tópicos, tudo direitinho, ó. Então dá pra você ir
navegando pelas matérias, marcar os tópicos que você já tiver visto e por aí vai, tá? Então vamos lá, aqui em planejamento é que é a parte de criar o planejamento, que pode ser feito, como eu falei, de forma manual ou de forma automática. Eu queria fazer com vocês aqui, com a ajuda do Estudei, né, quero a ajuda do Estudei, para eu mostrar como a gente conseguiu colocar aquela inteligência que eu passei para vocês agora aqui no método e como você pode ajustar para personalizar. Dá para fazer do zero, da forma manual, que também dá para ir construindo, eu posso mostrar para vocês também, mas aqui eu prefiro, Laura, fazer o automático e, se for o caso, ajustar uma coisinha ou outra para seguir todos esses princípios que eu mencionei, tá? Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente está montando um ciclo de estudos para um concurso de muitas matérias, como o caso da área fiscal, não vale começar de cara com todas elas. Poxa, olha o tanto de matéria que tem aqui. Então, se você é iniciante e está começando, eu recomendo que você comece ali com 6 disciplinas, 4 a 6 disciplinas, tá? Dependendo muito da sua carga horária. Eu vou fazer, igual eu falei, vamos supor que sou eu começando, né? Eu não vou começar já com direito tributário, porque ele tem toda aquela questão, né, de ser melhor você avançar primeiro ali no constitucional, no administrativo, para melhor compreensão. Então, eu vou começar com o constitucional, administrativo, contabilidade geral, que é uma matéria de peso grande, auditoria também acho importante. Vou na geral primeiro, depois na avançada e na de cursos, tá? Civil, penal, empresarial, na área fiscal, são matérias de peso muito baixinho e que eu recomendo você começar só depois de já ter terminado o ciclo básico. Então, eu não vou pular por agora. Estatística eu acho válido já começar. Língua portuguesa, raciocínio lógico e TI, aplicada à auditoria tributária. Deixa eu ver aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias. Ok, eu vou supor que eu sou uma pessoa com uma carga horária mais alta, tá? Se fosse o caso, dava para, por exemplo, tirar aqui primeiramente o raciocínio lógico, então a estatística. Mas vamos com essas 8, eu acho que vai ficar legal para eu ilustrar o exemplo para vocês. Então, cliquei aqui em avançar. Aí, o que o Estudei vai fazer? Ele põe tudo com a mesma importância, tá? Para você fazer esse ajuste e com o mesmo nível de conhecimento para você fazer esse ajuste também. Então, você tá vendo que aqui a gente cai naquele primeiro erro que o pessoal às vezes comete de dar o mesmo tempo, a mesma importância para todas as matérias que você vai estudar no seu planejamento. Se eu avançasse aqui desse jeito, o ciclo de estudos ia ficar completamente homogêneo. Mesmo tanto para cada matéria. Não é isso que a gente quer, né? Lembra que eu falei, matérias de maior peso, matérias que eu tenho dificuldade, matérias em que eu sei menos, tem que aparecer mais vezes. Matérias que eu sei mais, matérias que eu tenho facilidade, matérias de menor peso, tem que aparecer menos. Então vamos lá, começando pela importância, assim, de peso em prova, eu aumentaria já de cara a contabilidade para, tipo, nível 3, assim, ser muito importante, porque é uma matéria difícil, é uma matéria de peso grande, é uma matéria grande, ela leva tempo, então já põe lá em cima. E sei quase nada. Ela ficou super alta. A auditoria tributária também costuma ter peso 2, mas é menor que contabilidade e menos difícil também. Então já diminuiu, não precisa ser lá no 3, não. Também não sei muita coisa, não. Estatística, peso 1,5. Português, peso 2. Eu acho que português costuma ter bastante matéria também. E estatística, vamos supor, eu até sei bastante estatística, português eu sei mais ou menos. Tecnologia da informação, peso 3 também, como a contabilidade, uma matéria muito grande, é muito difícil e que cai muito, então sei pouco também, coloquei aqui, que eu acho importante. E raciocínio lógico, peso 1, né, não é tanto, e sei pouquinho também. Aí, são aqui, constitucional administrativo, tá? Que eu sei bastante, eu não sei, não comecei não sabendo. Então, vou lá no 1 também aqui. Vale aqui uma ressalva, né? Não é bem uma ressalva, mas uma observação. O planejamento, ele é muito mais uma humanas do que uma exatas. Como assim? Não precisa ser tão rígido com os números, sabe? É muito mais no sentimento, levando em conta esses princípios que eu passei e no ajuste. Então, no dia a dia, você vai fazendo os ajustes necessários. Então, por exemplo, aqui, a tecnologia da informação, do jeito que eu coloquei, ficou mais do que a contabilidade. E eu não concordo. Eu acho que a contabilidade aqui tem que ser maior. Então, é porque eu deixei o conhecimento 1,5, tá vendo? Eu não sei nada de contabilidade. É 0. Então, já aumentou. Agora eu já achei que ficou melhor. Contabilidade, TI e auditoria ficaram em primeiro lugar. Achei justo. Português, administrativo, raciocínio lógico, constitucional, ficaram menores aqui. O constitucional administrativo ficaram diferentes porque aqui faltou. Isso, tinha que estar certinho. Ótimo. Agora aqui eu acho que tá mais certinho aqui. E aí, então, eu vou seguir assim. Não precisa ser, mas o peso aqui é exatamente tanto e no outro tá...
calma, gente, tá tudo bem. Não precisa ser tão exato assim, porque no dia a dia tem muitos fatores que vão mudando ali. Então, de uma semana para outra, você pode ajustar essa carga horária, eu vou mostrar como faz esse ajuste. E com o sentimento você vai se organizando ali, tá? Porque a velocidade com que você avança, as suas facilidades e dificuldades vão se mostrando cada vez mais claras, então isso vai alterando muito também. E acabam fazendo muito efeito também no resultado final, tá? Então também conforme você for avançando, depois você vai voltar e adicionar as novas matérias, e isso eu tenho um vídeo aqui sobre como adicionar novas matérias, vou deixar aqui em cima para vocês acompanharem. Por hora a gente vai fazer só esse primeiro ciclo. Então você avança. Ótimo. Aí o que você precisa saber? O que a gente acabou de fazer foi ordenar as disciplinas conforme o peso, né, a importância, o tamanho ali também que eu levei em conta nessas ponderações e o seu grau de conhecimento, que é uma junção de facilidade e dificuldade com conhecimentos prévios ali, tá? Agora a gente tem que organizar a semana em si. Quantas horas, em média, você pretende estudar por semana? O ciclo de estudos não é exatamente equivalente à carga horária semanal, tá? Não precisa ser. Então, às vezes você tem 20 horas na semana, seu ciclo de estudos vai ter 25 horas. Pode acontecer. Isso normalmente acontece quando você tem muitas matérias no ciclo, tá? Então, às vezes ele precisa ser maior do que uma semana. Pode acontecer também de você ter uma carga horária muito grande e poucas matérias, então o ciclo pode ser um pouquinho menor, tá? Mas a carga horária semanal ajuda a gente a tentar dimensionar o ciclo de estudos numa carga horária parecida. Se ficar igual, ótimo, eu acho bom, mas não tem essa obrigatoriedade, tá? Então, eu vou pôr 25 horas semanais. Esse dia da semana, ele é irrelevante para fins de ciclo de estudos. A gente só pôs aqui no Estudei porque a gente usa isso para fazer o controle de constância. Lá na home você tem um controle de constância se você está estudando todos os dias que você está marcado para estudar. E aí a gente dá folga no controle de constância nos dias que você não estuda, tá? Por isso que a gente pergunta aqui. Para fins de ciclo de estudos que eu estou ensinando aqui nesse vídeo, não importa. Aqui a duração mínima e máxima que você quer para uma sessão de estudos é, por exemplo, eu quero ensinar 45 minutos de condicional e no máximo 1h15. Entendeu? É antes de trocar de uma matéria para outra, antes de fazer aquele intervalinho. Eu recomendo que você coloque aqui para o sistema, ou que você monte no seu papel também, de 45 minutos a 1h15, tá? Passou muito de 1h15, a sessão já fica muito extensa, a sua concentração cai, a retenção daquilo que você está estudando também cai, tá? Então, não acho legal. Muito menor que isso, não dá nem tempo de você engajar direito com o material, e aí acaba que você não se concentra o suficiente, a sessão acaba muito antes da hora. Então, acho que entre 45 e 1h15, aqui o sistema vai usar isso para ter uma certa flexibilidade, mas basicamente eu acho que é um tanto bom. E aí você clica em concluir. Pronto, aqui ele criou o seu planejamento, né? Prontinho, esse é o seu ciclo de estudos. Aqui são as matérias, tem a ordem direitinho. E você vai avançando, enfim, aqui o turno não tem necessidade. Então aqui, ó, veja, ele pôs um ciclo de estudos com 23 horas e 45 minutos, achei que ficou ótimo. O ciclo de estudos, ele tá bem coloridinho, isso é ótimo, quer dizer que você não tá fazendo muitas matérias seguidas, né, muitas sessões seguidas de uma mesma matéria, e que tá tudo mais bem distribuído aqui. Aí você pode, igual eu falei, pode seguir exatamente como tá aqui, ou você pode fazer ajustes conforme a sua intuição, conforme os métodos que você vai usar, ou mesmo conforme o que você bateu o olho aqui e falou, não, tá muito esquisito. Então, por exemplo, eu sei que eu pus contabilidade muito mais, pra aparecer muito mais vezes do que as outras coisas. Mas, por exemplo, olhando aqui, eu achei que português tá pouco, porque até eu conseguir avançar nessas coisas aqui, vai demorar muito. Então, o que você pode fazer, por exemplo, eu vou trocar uma contabilidade aqui por português. Então, eu vou pegar alguma mais exemplos para mostrar para vocês como fazer isso. Então, aqui, ó, tem duas contabilidades e elas estão longe de um português. Então, eu vou trocar essa daqui, ó. Trocar aqui por português. Eu acho que tem que ser português, pronto. Aí, ó, ficou bonitinho aqui, mais um português. E aí você pode rebelar e falar, não, também eu acho que eu exagerei ali na hora de pôr a contabilidade mesmo, e eu quero pôr mais um português, ou então mais um condicional. Vamos pôr mais um condicional para ficar diferente. Vamos dar essa contabilidade aqui por um condicional. Deixa eu ver se tem algum perto, que eu não gosto de pôr duas vezes a mesma matéria muito perto. Então, mudei para condicional. Ótimo. Então, coloquei assim, ó. Tá vendo que já balanceou aqui mais, ó. Auditoria aqui, continua aqui, condicional e assim vai. Tá? Tecnologia, ótimo. E aí você pode também mudar a duração das sessões. Então, acho que aqui vai ficar cansativo, 75 minutos, né? 1h15 aqui de TI. Apesar de eu ter colocado 1h15 meu máximo, como eu não gosto de TI, tô confabulando aqui. Como eu não gosto de TI, então eu acho que TI não vai dar não, vou pôr 60 minutos. Ótimo, ele vai ajustar ali certinho. Contabilidade, só 45, não, eu acho que pode ser mais. Você pode mudar pra mais, mas não vou pôr mais porque eu acho que tá muito.
Já tá um tanto bom. Então, ótimo. Você faz os ajustes que você quiser. Dá pra fazer aqueles ajustes que eu mencionei de, tipo, 2 de videoaula. Então, aqui, ó. Contabilidade e português eu estudo por videoaula, vamos supor. Então, eu acho que eu vou jogar uma contabilidade aqui. Não pode juntar com outra contabilidade. Mas aqui, ó. Vou jogar essa contabilidade aqui pra... Aí não adiantou, né? Pra entre TI e constitucional, que aí não fica duas de videoaula ao mesmo tempo. Aí aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então dá pra você ir reorganizando. Por exemplo, dá pra puxar essa contabilidade pra outro lugar, ou alguma coisa assim. Trocar, não quero mais essa contabilidade aqui, vou pra outra matéria. Enfim, dá pra você ajustar da melhor forma. Só que se eu for ficar mexendo aqui, a gente vai ficar 50 horas. Eu quero realmente passar esses princípios pra vocês, tá? Então, depois que você mexer do jeito que você quiser mexer, personalizar do jeito que você quiser personalizar. Então, vou fazer uma coisa interessante pra vocês verem também. Então, vamos supor que eu quero excluir essa contabilidade aqui, ó. Pra não... Pronto. Que aí agora resolveu o meu problema. Aquelas, né? Agora tá resolvido. Não vai ter 2 de videoaula seguida aqui, ótimo. Aí você salva. E aí ele vai salvar. Tá vendo que ele até diminuiu a duração do ciclo, porque eu tirei uma das matérias, tá? Você poderia acrescentar mais também, aumenta o ciclo e assim vai. Mas aí aqui já tá pronto o seu ciclo de estudos. E eu acho que deu pra entender esses princípios, né? Você não precisa montar pelo Estudei, óbvio. Você pode fazer manualmente numa planilha do Excel ou num papel, numa folha do papel. Quando eu estudava não existia Estudei, daí eu montava numa planilhazinha mesmo. Eu ia colocando, vamos supor, essas matérias igual a gente ordenou por importância, facilidade e dificuldade. Eu ia ordenando essas matérias numa planilha. E aí, por exemplo, aqui eu via que tinha que aparecer mais vezes, eu ia... Era muito engraçado, era quase que uma coxa de retalhos. Vamos supor, se contabilidade vai aparecer mais, eu criava 5 linhas com a contabilidade, 4 linhas com português, 3 linhas e assim vai. E aí eu ia do lado, eu ia montando o ciclo de estudos, eu ia meio que arrastando e, alternando as matérias pra fazer o ciclo completo. Porque é como se fosse essa parte aqui, que é a sequência de estudos. Então, o meu ciclo de estudos em planilha não era um ciclo, igual eu tenho aqui o ciclo bonitinho pra olhar. Era isso aqui, era uma lista de matérias ordenadas, tá? E aí aqui, continuando, né, já que eu já tô mostrando aqui mesmo, na hora que você for estudar a contabilidade, você pode tanto dar o play aqui, que ele já cai no timer para seguir o tempo certinho que está previsto na sua sessão, dá para aumentar, enfim, quando acabar. E aí, na hora de salvar, você só salva a sessão. Vamos supor que estudou, né, os 45 minutos. Põe algum tópico que você tem estudado, se você terminou a teoria, se você quer deixar as revisões programadas. Vamos supor, resolvi 6 questões, acertei 6, errei 2, fui bem. Fui de uma página 15, por exemplo. Enfim, aí você salva comentário. Assunto complicado. E aí você salva. E pronto, aí tá salvo o seu estudo direitinho. E aí aqui no Stay você vai ver o seu caminho aqui no ciclo. Quer dizer que você já cumpriu aquela carga horária daquela matéria e aí o próximo você vai fazer. Então o ciclo de estudos é isso, é uma ordem meio que vertical das matérias que você vai usando, que você vai estudando e você vai seguindo até você terminar. Terminou, começa de novo. Por isso que em ciclo fica bonitinho de você visualizar que você vai recomeçando. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, só algumas regras e princípios pra você usar. Dá pra usar, inclusive, no próprio quadro de horário, se você prefere essa previsibilidade, né, de ter qual dia, qual que você vai estudar, né, qual matéria você vai estudar e tal. Mas também dá pra usar no próprio ciclo de estudos. Tudo você pode ir ajustando conforme a sua preferência, conforme você for sentindo, né? Mas não é um sentimento, assim, do além, tá, gente? É tipo assim, estudei uma semana o ciclo e vi que, acho que eu tô vendo contabilidade demais e essa matéria aqui tá pouco. Aquele medo que eu tava da contabilidade, que eu pus essa importância muito lá em cima e tal, não tinha tanta necessidade. Eu vou diminuir e colocar outra coisa. São balanceamentos e reflexões que você vai fazendo, tá? Isso eu acho importante ressaltar aqui com vocês, pra vocês ficarem atentos a isso, então, conforme vocês vão avançando. Combinado? Então é isso, eu acho que ficou claro. Aproveitando, né, se você quer conhecer mais o Estudei, né, a minha plataforma, eu vou deixar o link do site aqui embaixo pra vocês conferirem todos os detalhes. É uma assinatura super acessível, tem milhares de editais já pré-cadastrados. Se você não encontrar o seu edital lá, é só mandar pra gente por e-mail, que em 1, 2 dias a gente já cadastra pra você, ou você pode cadastrar manualmente também. Enfim, é uma plataforma super poderosa. Aqui, ó, eu acabei de criar do zero esse plano, então ele tem pouquinha coisa aqui, mas vocês conseguem ver que ele pode trazer muitas informações, são tempo de estudos, desempenho, progresso no edital, aqui a constância, com o tempo você vai construindo a sua constância, tem um painel de disciplinas, aqui eu criei um
um testezinho, como se estivesse chegando a Cefaz Goiás. Então ele faz esse contador até a prova, tá? As metas de estudos que a gente tem, o estudo semanal, você consegue avançar nas suas estatísticas. Isso aqui é só a home, tá? Controle de revisões, as revisões que estiverem previstas para você fazer naquele dia, o estudo que você fez já naquele dia. Aqui, igual eu mostrei, tem o raio-x das disciplinas para você editar, adicionar, excluir disciplinas. O próprio edital verticalizado para você ir marcando conforme você vai avançando. Então, por exemplo, se você já tiver visto alguns dos assuntos, você pode já deixar marcados. E aí aqui você consegue ver, por exemplo, já vi 15% dessa matéria. Pô, bem legal. Tem o painel de revisões, aqui não vai ter nenhuma para mostrar. Tem só as que estão marcadas no registro que a gente fez agora de contabilidade, né, nos próximos dias. Históricos de registros aqui, no caso só tem um também que a gente acabou de fazer, mas aqui eu amo essa aba de estatísticas, tá? Com o tempo ela fica bem construída também, mostrando tudo, como estão os seus estudos e como eles devem ficar. E aqui controle de provas e simulados também. Então se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas é isso, eu espero que tenha ficado claro toda essa questão dos princípios por trás de um bom ciclo de estudos, como você pode construir o seu. E é isso, gente. Se você tiver gostado, deixe um like, aproveita para se inscrever no canal. Qualquer coisa também pode mandar aqui nos comentários, se tiver ficado alguma dúvida, que eu tento ajudar. Combinado? Então é isso, gente. Tchau, tchau.